Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema é o tema que você escolheu. Você considera o ato de atender o cliente como sendo um favor? Então, para a gente começar a esquentar o nosso programa de hoje, eu vou fazer uma colocação com uma pergunta, ok? Vamos à tela aqui. Olha lá, pergunta. Atender um cliente é fazer o favor a ele? Cliente? É isso? Será que o cliente, quando me procura, ele está me fazendo um favor de me procurar? Hein, gente? Vamos lá. Se aquele que pensou, sim, é um favor, cuidado, hein? Pode estar atuando aí como um amador no mercado imobiliário, hein? Se responder não, aí sim, é um profissional. Mas o profissional precisa prestar muita atenção. Tem que atuar com profissionalismo. Nós temos que ser um profissional, mas no nosso dia a dia precisamos atuar com o nosso profissionalismo. Isso é importante. Quando a gente diz assim, atender o cliente e fazer um favor, porque eu já vi colegas nossos que eles paparicam tanto o cliente, que deixa até uma má impressão que o cliente acaba dominando o corretor. O corretor perde as rédeas da conversa, do negócio. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. O profissional não, ele tem a rédea na mão dele. Procurou ele, ele sabe o que fazer, ele sabe qual é o caminho a ser tomado. Porque se procurou ele, não é? O cliente, ao procurar um profissional da área imobiliária, ele é para ajudar a resolver o quê? Um problema. Se um cliente entra na sua imobiliária, jamais ele vai pedir lá, me dá um pastel de carne, não é? Não vai. Então, qual é o problema dele? O problema dele lá, olha a tela. É para vender o imóvel, ou é para alugar, ou ele está comprando para adquirir o imóvel, ou ele quer alugar o imóvel, ou ele quer receber a escritura porque ele já quitou o financiamento dele, uma assessoria. Presta atenção nisso, hein? Uma escritura por ter quitado o financiamento dele. Ou ele precisa de uma avaliação não é uma opinião de valores de acordo com a Lei 6.503. Ele quer uma avaliação por um problema de herança. Às vezes os herdeiros estão brigando, um acha que vale mais, outro acha que vale menos. Aquele que não tem interesse em vender acha que vale muito. Aquele que quer vender, que precisa da grana, do dinheiro, né, da parte dele nessa herança, ele acha que está muito caro e não vai vender, precisa abaixar. Enfim, está aí o corretor para resolver esse problema. Por isso que eles procuram a gente. Ok? Nós não estamos fazendo assim nenhum favor para ele. Nós somos um profissional e pelo trabalho que nós vamos realizar, nós temos o nosso percentual de remuneração. E vai ter que nos pagar, acabou. Ok? Aí também é por uma dissolução de casamento, tem aquela, né? Normalmente quem está no imóvel, ele nunca quer vender, ele está acomodado, está lá no imóvel. Então sempre que der, ele vai jogar areia no negócio. Você quer fazer, vamos dizer, lá, vamos dizer que a mulher está no imóvel, o marido precisa vender porque ele quer comprar um para ele morar. Não é? A mulher está lá muito bem acomodadinha, ela gosta do imóvel, ela vai ficar te enrolando para fazer a visita, você marca, aí você vai, ela não está lá, enfim, ela quer enrolar. Ela quer enrolar porque ela está bem. O outro é que está fora, esse vai chiar, tá certo? Então tudo isso, nós passamos por tudo isso. Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço que chama honorários profissionais. Não é mais comissão, é honorários profissional. Então nós vamos ser contratados para prestar um serviço. Quando se fala assim, quando se pergunta para um colega corretor, o mês passado você vendeu quantos imóveis? Ele fala, eu vendi 3. Está certa essa colocação? Não, está errado. Ele não vendeu nada. Ele prestou serviço de intermediação na área imobiliária. É isso? Quem vendeu foi o proprietário, ele que assinou a escritura. Então, o verdadeiro vendedor é o proprietário, não é? Mas o vocabulário que nós usamos no dia a dia, né? Eu vendi, mas está errado. Não, vamos ver se a gente consegue mudar esse nosso vocabulário aí, dizendo que vamos prestar serviço. Quando se fala em prestação de serviço, obviamente, sinônimo de prestação de serviço é honorário, minha gente. Mas vamos ver uma coisa. Eu estou preparado para sanar o problema do meu cliente?
Ou eu não estou preparado, vou lá, eu vou quebrar o teu galho, né? Uma saída, uma tangente que ele vai arrumar. Às vezes ele não está muito preparado para aquele assunto, então ele vai dizer, vou tentar quebrar o teu galho. Olha, quebrar galho, ninguém quebra galho. Quem quebra galho, como diz aí, né, no jargão popular, é macaco gordo. Esse quebra galho. Se ele pegar um galho meio fraquinho, meio podre, ele vai se dar mal, tá certo? Corretor de imóvel não, ele presta serviço. Não quebra galho de ninguém. Se uma pessoa me procura para tentar resolver um problema dele na área imobiliária, do qual eu não domino, não é esta questão, eu não posso prestar esse serviço. Então, eu não poderia estar tentando ganhar um dinheiro sobre uma coisa que eu não domino. Porque certamente se eu não domino, eu vou errar. Né? Então, eu vou prestar um serviço para ajudar a pessoa e colocar ele numa situação delicada, numa situação difícil. Não está certo, está errado. Ok? Então, eu vou quebrar o galho do cliente e ele vai me perguntar para mim assim: utilização de fundo de garantia. Eu vou saber, se eu não domino sobre essa questão de fundo de garantia, crédito imobiliário, o que acontece? Eu não tenho como enquadrar ele. Como é que eu vou responder para ele se ele me perguntar? Olha, ele vai fazer esse tipo de pergunta aqui, dá uma olhada embaixo. O cliente mora e trabalha aqui na cidade de São Paulo. Ele não tem imóvel próprio, quer adquirir imóvel na Praia Grande. Ele mora e trabalha aqui na cidade de São Paulo, ok? E como é que nós vamos enquadrar se eu não domino? Então, eu sou o cliente, eu estou perguntando, olha, eu moro e trabalho aqui na cidade de São Paulo, eu gostaria de comprar imóvel lá na Praia Grande, porque lá parece que é mais barato que aqui em São Paulo, aqui não estou conseguindo encontrar, mas eu preciso utilizar o meu fundo de garantia e preciso fazer um financiamento, ok? Eu ganho por mês R$ 2.000. Tem linha de crédito para mim? Qual é a linha de crédito para ele? Então nós precisamos saber, porque se a gente não souber, nós vamos estar indicando de maneira equivocada para ele, tá certo? Então vamos lá. Ele pode? Claro que não pode. Se ele mora e trabalha aqui na cidade de São Paulo, ele não pode comprar na Praia Grande. Onde a pessoa comprova residência e onde a pessoa comprova o local de trabalho. Ou nos municípios circunvizinhos, ok? Isso quer dizer, Praia Grande é município circunvizinho da cidade de São Paulo? Não. Então não pode. Certo? Praia Grande pertence à região metropolitana de São Paulo? Não. Então não pode. Aí ele ganha R$ 2.000. Qual a linha de crédito dele? Carta FGTS. Porque carta FGTS é aquele que tem a taxa de juros mais barata. Porque se a gente for hoje levar ele para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, para fazer pelo SBPE, ele vai ter no mínimo 50%, tem que dar no mínimo 50% de entrada. Então, eu não vou levar ele para a Caixa, eu vou levar ele para outro banco que concede aí 80% de financiamento, que assim a entrada dele diminui para 20%, ok? Então, eu preciso dominar. Porque se eu não dominar, eu não posso prestar o serviço para o cliente. Como é que eu vou fazer um contrato de prestação de serviço, colocando meus honorários, uma coisa que eu não domino? Não posso, tá certo? Inclusive, a legislação nos proíbe de fazer esse tipo de coisa, beleza? Olha lá. Em pleno século XXI, nós não podemos ser mais, vamos dizer, trabalhar como corretor, como paraquedista. Nós precisamos descobrir dentro da área imobiliária qual é a nossa vocação para a gente poder trabalhar. Nós não podemos atuar como paraquedista. Já já vocês vão entender o que quero dizer com esse nome paraquedista, ok? Então, na nossa área imobiliária, que tipo de serviço nós podemos ofertar para os nossos clientes que nos procuram? Se o cliente nos procura, eu já falei, porque ele tem um problema. Se ele tem um problema, nós precisamos estar preparados para ajudar a resolver o problema dele, ok? Muito bem, então vamos lá. Qual é o leque de serviços que nós podemos prestar ao nosso cliente? Então, qual é a minha vocação na área imobiliária que eu vou me especializar? Ok? Isso também existe na área imobiliária. Por exemplo, medicina. Medicina tem a pessoa, vamos dizer, que cuida da garganta, ouvido, não é? Aquele outro cuida do fígado, outro cuida da cabeça, tem aquele médico pescoço e cabeça, outro cuida só dos ossos, outro dos músculos, por aí. É especialidade. Por quê? Porque a pessoa tem que se aprofundar naquilo, ele tem que ser o mestre naquilo ali. Tá certo? Assim nós também somos nós. Então, qual é o tipo de serviço que nós podemos prestar para o nosso cliente? Vamos aqui à tela, olha lá. Serviço de alienação. Prestar serviço para alienar o imóvel de quem quer vender. Não é isso? Que é uma grande maioria que faz isso.
Podemos também prestar serviço sobre locação de imóvel, trabalhar com locação de imóvel. Então, eu preciso me aprofundar nessas questões. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar na área de alienação de imóvel, eu tenho que entender tudo sobre crédito imobiliário, sobre consórcio imobiliário, sobre documentação, sobre certidão. Então, sobre imóvel novo, sobre imóvel usado. Se for novo, eu preciso saber conhecer a planta. Então, eu preciso dominar para mim poder atender o meu cliente. Se for na área de locação, então eu preciso conhecer toda a legislação de locação. Saber fazer contrato de locação. Qual a taxa que eu tenho que cobrar. Quanto eu cobro ou quando eu consigo o inquilino, que é o primeiro aluguel, como diz a tabela, não é? Mais outros serviços que eu posso prestar. A administração de condomínio. Então eu tenho que me aprofundar nessa questão de administração de condomínio. Não há como eu fugir, eu tenho que, olha, fazer vários cursos. Não tem como eu ficar, vamos dizer, tentar ir fazendo e aprendendo na prática. Eu preciso ter uma noção teórica para começar a fazer esse tipo de trabalho. Em qualquer dessas áreas que nós vamos atuar. Então, cada um tem que descobrir o que ele gosta de fato de fazer. Ok? Vamos seguindo aqui, ó. Correspondente bancário. Então, tem gente que gosta de documentação, tem gente que gosta de burocracia. Então, vai ser um correspondente bancário. Não é? Pode ser correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e dos bancos que tem em Santander, não é? Porque nós somos remunerados por isso, certo? Só que eu vou ter que me aprofundar nessa questão, vou ter que ser bom em crédito imobiliário. Senão não tem como ser bom. A avaliação de imóveis. Posso prestar serviço de avaliação de imóvel? Claro que eu posso prestar serviço de avaliação de imóvel. Mas eu preciso ter o quê? Curso de avaliação. Eu preciso estar inscrito no CNAE. Ou no mínimo ter um curso de avaliação. É importante o corretor que tem curso de avaliação se inscrever no CNAE. Porque o CNAE, você tem direito a usar um selo de autenticidade. Um selo de comprovação que você é um profissional devidamente habilitado pelas resolução COFES a 1066 de 2007. Não é? Então, você está provando que você é um profissional habilitado para prestar aquele tipo de serviço. Ok? E também pode ser um perito judicial, buscar aí nas comarcas, nas suas respectivas varas, né? Ou tentar entrar lá na lista do juiz para ser um perito. Para quando ele precisar da sua ajuda para resolver o problema dele, juiz, nós estamos lá preparados para ajudá-lo a resolver o problema dele, que é nada mais, nada menos que dar a sentença lá no processo que ele está julgando, ok? Vamos seguindo aqui, ó. Terrenos para incorporações. Então, eu quero me aprofundar, quero ser bom nessa questão. Então, basta eu ser um bom captador de terreno? Não, eu preciso conhecer. Conhecer o quê? Código de edificação de onde você, da cidade que você está arrumando esse terreno para o incorporador. O incorporador ele vai te fazer um pedido. Eu preciso de uma área para isso. Eu preciso de uma área para construir prédio, prédio de gabarito, ou preciso construir imóveis mais popular, ou eu quero construir um galpão industrial, ou eu quero construir um shopping, então eu preciso dominar tudo isso. Não é simplesmente arrumar a mercadoria, como nós chamamos, que é o terreno. Eu preciso entender, conhecer para poder ir atrás da mercadoria que o meu cliente me solicitou. Para isso ele vai, nós vamos ser remunerados, certo? Mais outro item aqui, áreas industriais, como eu já citei. Precisa dominar a área industrial. Não é simplesmente entrar de cabeça. Como eu digo assim, né, pinta uma pessoa e você vai tentar arrumar uma área dessa. Não é? Você tem que entender sobre isso. E trabalhar também com imóveis rurais até urbanos, no caso, chácara, sítio, fazenda. Fazenda é rural, né? Tem jeito. Eu preciso dominar isso aí também. Porque se eu não conseguir dominar, eu tenho que aprender tudo sobre isso. Porque se eu não souber nada sobre isso, como é que fica? Preservação de mata nativa lá na fazenda, quantos por cento? Qual é o melhor tipo de fazenda? É aquela que é em pirambeira, aquela mais plana, aquela que é mais ondulada, mais plana e ondulada, como é que tem um rio passando no meio, como é que funciona tudo isso? Não é? Que tipo de semovente que tem, o que é semovente, não é isso? Então vamos aprender tudo isso, ok? Que tipo de plantação que prevalece lá, ok? E, seguindo, eu quero me especializar em loteamento, quero fazer loteamento, pronto. Então tá aí. Qual desses, ou deve ter até mais alguma coisa que você pode se especializar. Nós recebemos um e-mail aqui, não me lembro o nome da corretora de imóveis, mas olha só.
que ela fez? Ela fez um PITAM, um PITAM que é uma planilha de avaliação para alugar o quê? Alugar aqueles espaços para as empresas colocar aquelas torres de antena de celular. Olha que coisa, hein? Ela criou isso. Então ela estudou bastante para chegar nisso. Quanto vale aquele local para poder colocar uma antena? Então ela vai saber, ela vai buscar quantos telefones celulares tem lá naquela região, qual é o movimento que tem, ela vai saber tudo isso para dizer quanto vale aquela locação. Olha que legal, hein? Tá vendo? Então tem que entender do assunto, ok? Então vamos seguindo aqui, minha gente. Aí agora vamos falar sobre paraquedista, olha lá. Preciso ganhar dinheiro, quero fazer tudo isso que você falou. Eu quero, ó, pintou o cliente, ele quer alguma coisa disso que você falou, eu estou aí para ganhar dinheiro, meu negócio é ganhar dinheiro. Aí eu faço aquela colocação, cuidado, que aí você está sendo um bom paraquedista. Você não vai ganhar dinheiro, muitas vezes você vai arrumar um problema. Que em vez de ganhar, vai perder lá na frente para arrumar alguém para te defender. Uma coisa que você vai fazer de errado. E se você não domina, certamente nós vamos errar. Não é porque nós somos pessoas de má índole, ou como diz no jargão popular, picareta. Não. É por não entender, por não dominar aquela questão. Então, isso é que eu chamo de paraquedista. No mundo moderno não existe nada de paraquedista não, viu? Não existe nada disso, ok? O século XXI é para profissional que se especializa, tem que dominar o assunto. Esse se sai bem, minha gente. Vamos ver agora uma coisa aqui, olha. Comparar. Você tem o hábito de cadastrar o seu cliente? Não tem? Então você está fazendo um favor para esse cliente. Às vezes você atende o cliente, muitas vezes, você só sabe o nome dele, José, João, Gilberto, mas nada. Nem o telefone dele você pega. Atendeu o João, o José, e aí? Simplesmente você foi um bom atendente. Você é um bom amador. Você é um amador, não é um profissional. Um profissional ele pega tudo. Não é paparicar o cliente. É a gente atender o cliente, prestar um serviço com educação, com satisfação. O cliente entrou, olá, bom dia, por favor, vamos entrar, sente-se, toma um café, uma água, ok? Vamos fazer essa gentileza para o nosso... Isso é atender bem o cliente, não é ficar paparicando ele, certo? E vamos tentar resolver o problema dele e ouvir ele, procurar ouvir ele. O cliente veio lá, ele veio, você tem que ouvir ele. Mas tem corretor que ele fala mais do que a boca, às vezes não dá chance para o cliente explicar para ele qual é o problema dele. O cliente levanta, muito obrigado, e fica por isso mesmo. Está errado. Nós temos que mais ouvir, entender, procurar entender, perguntar. Quando você está perguntando, ele está se ligando que você está interessado para resolver o problema dele. Não é? O colega que fica paparicando, ele não pergunta nada disso, ele pensou em paparicar o cliente. Ai, que bom que esse cliente caiu na minha mão. É um paraquedista. Está errado. Então vamos fazer esse atendimento e nada de eu vou conseguir resolver o problema dele? Muito bem, se eu não conseguir, então eu não posso prometer nada para ele. Olha, quando vai entrar um imóvel desse tipo, eu te ligo. Quer saber? Uma grande maioria dos nossos colegas não liga. Não digo uma grande maioria, mas boa parte. Né? Ele pega o nome e o telefone e nunca mais liga para o cliente. Esquece do cliente. Porque pegar nome e telefone, a quantidade é tão grande que às vezes a gente pega, não é? Hoje diminuiu um pouquinho, caiu, né? Um pouquinho. Mas todo mundo tem cliente para trabalhar, tá certo? Esse cliente tem que ser aproveitado. Então eu tenho que trabalhar de fato esse cliente. Eu tenho que me centrar lá em 3, 4, 5 clientes e tentar faturar em cima desses clientes, ok? Ele está dando uma chance para você ganhar dinheiro, isso sim. Tudo bem? Nunca aqui. Eu prometo que eu vou tentar fazer isso e nunca mais ligar pro cara. Isso queima a nossa imagem, ok, minha gente? Olha lá, vamos lá. Mais uma colocada. Se o cliente não quiser fazer o cadastro, mesmo assim, você passa todas as informações, aí que vem. Você trabalha com profissionalismo, como um profissional, ou você é um amador? Então, se o cliente não quer dar o cadastro, como é que você vai ficar passando todas as informações para esse cliente? Ele não está bem intencionado.
Cuidado com isso. Nós temos que ter coragem de chegar e falar para ele assim, olha, eu precisaria, sim, de ter, qual é o seu nome completo, como é que eu vou lhe chamar, qual é o tratamento que eu vou dar com o senhor? Não é? Então, o nome completo, seu telefone. Qual é a intenção dele? Ele está entrando na sua imobiliária, ele está ali procurando, ok? Então, você tem que dar um tratamento como um profissional. Não há como não fazer isso. Se ele não quiser dar, fica com o pé atrás, ok? Dependendo do caso, não passa informação nenhuma. Muito bem, muito obrigado, até logo. Dá um cafezinho, uma água para ele. Passar bem e adiós. Pronto. Seguindo aqui. Se você não tiver condições de resolver o problema de cliente, você vai indicar um colega que tenha condições de resolver o problema dele. Aí quando você indica esse colega, qual é a sua intenção? Vamos pensar nisso. Vamos voltar com a lei de Gerson? Aí, olha lá, hein? Eu estou sendo paraquedista. Se eu não tenho condições de resolver esse problema, por exemplo, um médico quando indica um outro, olha, vai nesse meu colega aqui, que ele é especialista nisso, você acha que ele está levando parte do honorário desse outro médico que ele indicou? Com certeza não. Por quê? Porque o outro também vai fazer isso com ele. É o que nós precisamos fazer no mercado imobiliário. Um tem que ajudar o outro. O cliente não sabe. Quando ele nos procura, nós é que dominamos. Nós é que precisamos dar o caminho, o norte para esse cliente. Okay? Liga até para o teu colega fulano. Estou com uma pessoa aqui, seu fulano de tal, assim, assim, está com um problema assim, assim. Você tem condições de recebê-lo ele? Você tem condições de resolver o problema dele? Ah, tenho. Então, manda ele vir aqui, passa o meu endereço para ele, manda ele vir tomar um cafezinho comigo. Pronto, acabou. Isso é o que tem que acontecer no nosso meio. Nós, corretores, precisamos trabalhar assim. Independente se eu sou autônomo, se eu trabalho numa imobiliária, esquece. Tudo isso nós temos que fazer, ok? Seguindo aqui no nosso slide. Quando você sai para visitar um imóvel com o cliente, você faz a ficha de visita do cliente? Olha lá. Se você não tem hora de fazer o cadastro, colher a assinatura na ficha de visita, sabe qual é a proporção do risco? E sabe qual é? Vamos ver aqui, ó. Você corre o risco de ser passado para trás. Nos honorários, isso acontece, hein? Isso acontece e muito, não é muito, mas acontece. Eu trabalho para uma imobiliária, eu faço isso, eu jogando dinheiro fora e também prejudicando a imobiliária que eu trabalho. Olha lá. Quem você está levando para dentro da residência dos seus clientes? Eu estou levando quem para dentro da casa das pessoas? Se eu não fiz o cadastro dele, só sei que o nome dele é José, ok? Será que esse cara não tem segundas intenções? Ele está usando o corretor para entrar naquela residência? Para que ele está usando? Quem sabe? Próxima semana ele fazer uma visitinha lá extra. Ah, eu tive aqui no seu cliente, é um assalto. E aí, como é que fica? Aí o cliente vendedor vai dizer, olha, foi o corretor tal que trouxe esse cliente aqui. Você não tem cadastro dele, como é que você vai se sair dessa? Outra, como provar ao seu aquelas briguinhas que tem dentro dos escritórios, né? Não é? O cliente às vezes liga para a imobiliária, no dia seguinte ele liga para a mesma imobiliária, já pega outro cliente e fica aquela confusão entre os corretores. Aí ficam se degladiando dentro das imobiliárias. Então nós temos que ter a ficha de atendimento, a ficha do cliente. É a ficha do cliente que vai resolver o problema, porque lá tem data. Então não adianta ficar se degladiando. E também não basta pegar a ficha do cliente, eu tenho que trabalhar o cliente efetivamente. O cliente só procura outro corretor quando aquele que o atendeu esquece dele. Então, não pode esquecer dele, ok? E hoje é muito dinâmico, tem que ligar rapidinho, hein? Os clientes vendedores merecem ou não merecem uma satisfação dos corretores quando a gente leva um interessado na casa dele? Merece ou não merece? Nós temos esta obrigação, minha gente. Eu levo um cliente na sua casa, eu tenho que dar uma resposta. Olha, fulano, eu levei um cliente, mas ainda não é bem aquilo e tal, ok? Vamos continuar trabalhando? É até uma maneira de manter o contato e dizer para esse vendedor, eu estou aqui trabalhando no seu imóvel, hein? Ok? Olha, vai chegar o cliente certo, nós vamos faturar esse negócio aí. Vamos resolver o teu problema, ok? Beleza, gente? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que se ligar, tá bom? Cliente vendedor do imóvel. Você pega a autorização para prestar um serviço de intermediação? Ah, mas para que autorização? Ué,
Isso está na nossa lei, eu preciso cumprir isso. Eu não posso trabalhar sem autorização. E o CRES está batendo forte em cima disso, hein, minha gente? Vamos ver aí, ó. Se respondeu sim, corretíssimo. Se respondeu não, então vamos ver aqui, senhores amadores. Olha lá. Será punido pelo CRES por falta de ética. Ok? Ah, mas como falta de ética? Dá uma olhada lá no Código de Ética Profissional, onde se enquadra esta questão. Você está fazendo um favor a seu cliente. Sei lá, é aquele paraquedista, ok? É aquele que paparicador, só paparica e não vende nada, né? Não fatura nada. Ah, isso é amadorismo. Continuando aqui, ó. Você ou a imobiliária faz a publicidade, aparece um cliente, olha. Você fez a captação, não pegou autorização, nada, aquela captação verbal, né? Desculpe mais uma vez. E o cliente ó, anuncia o imóvel, aparece um cliente, faz a proposta dentro do valor e condição anunciada. O vendedor, isso aqui, esse jargão nós já conhecemos, hein? O vendedor não aceita, quer livre na mão dele o valor proposto. Não é isso? Aí eu vou chegar para o meu cliente e dizer assim, olha, tá tudo certinho, só que ele quer mais X que é o nosso honorário, tá certo? Ó, como vou provar para o nosso cliente que nós não fizemos uma propaganda enganosa? Se é um cliente que entende, já vai dar um ferro no corretor. Por quê? Publicidade enganosa. Você publicou, ele está obedecendo a sua publicação e você não fechou o negócio para ele. Então ele vai mover uma ação contra você. Com certeza vai. Olha aí, a bucha vai chegar. Sem ter ganho, lá vem a bucha em cima da gente. Ou para o corretor, para a imobiliária também. Então precisa se cuidar disso. Donos de imobiliária precisa estar atento a saber o que o corretor está conversando com os seus clientes. Precisa estar sempre orientando. Esse negócio agora no século XXI, negócio de ficar fazendo reunião porque gastou muito telefone, porque anunciou que ninguém coloca a placa, isso aí não pode ser rotineiro, não. Então tudo isso cabe a uma orientação que nós vamos dar no dia a dia aos corretores de imóveis, a minha equipe de trabalho, ok? E continuando aqui, ó. Você lembra qual é o tema de hoje? O tema de hoje é isso aqui, ó. Você considera o ato de atender o cliente como sendo um favor? Eu fiz duas colocações. Amador, atende o cliente como sendo um favor. Paraquedista, paparicador de cliente. Um bom atendente, só bom atendente. Um bom informante. Vamos lá. Profissional, comanda a prestação de serviço. Sabe o que quer, sabe onde chegar, ok? Ele é um especialista no assunto, então ele sabe o que fazer. Continuando aqui, qual a diferença entre amador e o profissional? Né? Quem vive de sorte está sempre em crise, e estamos falando agora em crise. O profissional, aquele profissional, ele usa o quê? A sua criatividade. Criatividade para poder faturar numa época em que diminuiu os clientes, tanto para comprar como para vender, para alugar, por aí vai. Então eu tenho que usar da minha criatividade. Com o pouco que me chega, eu tenho que fazer o meu salário no final do mês. Tá certo? Então eu tenho que usar a minha criatividade. Então eu vou mostrar aqui para aqueles que vivem sempre em crise, né? Quando a gente fala viver em crise, as pessoas que não tem, vamos dizer assim, tem dificuldade em estar ganhando dinheiro na área imobiliária. Então vamos lá, falei na sorte, né? Vive de sorte. Aí eu pergunto, a sorte, ela existe? Para mim, Gilberto Yogi, a sorte não existe. Então vamos ver agora. Você assistiu o programa de hoje para quê? Para receber informação, para participar do programa, até para ajudar aqui o Gilberto Yogi, certo? Muito bem. Então, você assistiu o programa para receber informações. Isso é o bastante? Não. Só receber informação não é o bastante. O que eu preciso fazer? Transformar essas informações em conhecimento. Praticar essas informações. Falar uma coisa, fazer é outra. Então, eu tenho que começar a praticar essas informações recebidas. Ok? Seguindo aqui. Pegar o conhecimento, né? Fazer dela uma experiência. Experiência em sabedoria. Eu conheço tudo da área que eu
atuo no mercado imobiliário. Ok? Seguindo aqui no slide, olha lá. Isso é o que eu chamo de sucesso. E é exatamente isso que eu quero desejar a todos vocês que nos deram essa carona nesta manhã de sexta-feira. Então, isso foi as dicas que eu, Gilberto Yogi, pela minha prática de mercado imobiliário, que eu tenho, tentar transmitir alguma coisa de bom para vocês. Cada um agora tem que pegar essas informações, né? Dar uma peneirada e ver o que vocês podem tirar de proveito, tá certo? Porque eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu tento repassar. Esse meu pouco, com mais o conhecimento de vocês, dá aquela melhorada, né? Ajuda bastante, tá certo? Então, eu quero já agradecer a todos vocês que me deram essas caronas nessa sexta-feira, dia 11 de setembro de 2015, né? Quero desejar uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Se você for trabalhar, bons negócios para você. Mas sexta-feira que vem eu estou de volta aqui. Eu espero você. Então, muito obrigado. Tchau, um forte abraço, um beijo no coração. Tchau.